aí galera, vamos aprender um pouco mais sobre gêneros textuais na esfera escolar? E para começar falando sobre isso, eu vou falar sobre ata. A ata ela é um registro de discussões, decisões e resoluções de uma determinada assembleia, reunião ou sessão. Vamos lembrar que a ata não é a transição de tudo que foi falado. É uma transição de forma resumida e bastante clara sobre aquilo que foi debatido. Ao final da ata, o secretário deve assinar juntamente com todos que estiveram presentes. Vale se lembrar que a ata ela não pode ser modificada após ela ser terminada, porque ela tem um valor jurídico. Justamente por isso ela não pode ser modificada, pois nela contém provas de tudo que se foi falado e de tudo que se foi debatido. Os registros feitos nas reuniões são depositados em um livro, nesse caso, o livro de atas. Esses registros podem ser escritos ou digitados, impressos e após isso colocados no livro. Esses registros não devem conter parágrafos ou alíneas, deve preencher toda a página. Não deve conter abreviações de palavras ou expressões. Os números devem estar escritos por extensos. Não se deve rasurar ou emendar partes desses registros. No caso de escrever, não se deve utilizar corretivo. O verbo que deve estar nesse livro deve ser o pretérito perfeito de indicativo. Ou seja, por exemplo, o verbo falar, falou, falar. O verbo discutir, discutiu, discutiu. O relator, nesse caso o secretário, caso cometa um erro, deve inserir a partícula digo no texto. Por exemplo, aos 10 dias do mês de dezembro, digo, de janeiro, e assim vai seguindo. Caso encontrem um erro ou omissão de algum dado após a ata ser lavrada, deve-se utilizar o termo em tempo. Por exemplo, em tempo onde se lê dezembro, leia-se janeiro. A ata ela não pode ser reescrita, ela deve permanecer do mesmo modo. Lembrando que o livro de atas deve ser guardado e bem cuidado, porque, mais uma vez eu lembro, que lá contém todos os registros de determinadas reuniões, ou seja, caso queiram provar alguma coisa, vão diretamente para o livro de atas. E é isso. Vamos ver agora um exemplo sobre como é escrito uma ata na escola. Bom pessoal, eu trouxe aqui para vocês o modelo de uma ata que eu encontrei na internet, lá no Google Imagens. Como vocês podem ver, ela não está totalmente preenchida, porque justamente é um modelo. Bom, vamos analisar melhor a estrutura dessa ata. Logo lá em cima tem o título dela. Depois, ao começo da ata vem dia, mês, ano e hora da reunião, tudo por extenso. Nesse caso aqui, está errado, porque o ano também deveria estar por extenso. Depois vem o local da reunião. No caso, como o nosso é o âmbito escolar, seria o nome da instituição de ensino. Depois, em seguida, vem as pessoas presentes, o diretor, o professor, o secretário e assim vai. Nesse caso, temos a população como pessoas presentes, então por isso não se dá o nome de cada uma delas, porque está em grande número. Depois vem as discussões, votações, decisões, deliberações e resoluções. Uma parte interessante de se ver é que em nenhum momento quem escreve a ata se dirige a si mesmo em primeira pessoa, ele deve se dirigir a si mesmo em terceira pessoa. Nesse caso aqui, nessa frase, diretor ou diretora, o nome do diretor, designou ao senhor, vamos supor que fosse eu, Kelvin Pablo, para servir de secretário desta Assembleia. Eu poderia escrever, o diretor, tal, me designou para servir de secretário? De forma alguma. Deve-se escrever sempre em terceira pessoa, porque registra mais de uma opinião. Por último, vem-se o fecho da ata, uma breve conclusão. Depois, a assinatura de cada membro presente. Uma delas é que o relato histórico é não ficcional. Além disso, o relato histórico procura responder algumas perguntas dentro da história, como por exemplo, quem está no fim da história, onde ocorreu, as causas e as consequências. Basicamente, o relato histórico é uma ação ou um efeito de relatar, de expor e de narrar uma história. Sendo assim,
ficcional e quase sempre ela é usada no pretérito perfeito ou no presente histórico. No exemplo que eu trouxe, o texto está inserido na esfera escolar. O texto fala sobre uma parte da vida de Adolf Hitler para dar início a uma aula de história. Quando o texto começa falando do suicídio, os parágrafos devem ser todos na ordem cronológica depois dos fatos que aconteceram do suicídio. Não pode trazer fatos de antes. Tem que ser objetivo e fatos reais. Ele não pode inventar qualquer coisa sobre a vida de Adolf Hitler. O relato histórico é uma narração. Ele se diferencia da sequência narrativa por contar uma história, mas não ser uma história ficcional. É uma história real. Portanto, os fatos aconteceram um após os outros. Eles obedecem à sequência temporal. Várias palavras e expressões servem para marcar a passagem do tempo e ordenar os acontecimentos temporalmente, como as do trecho aqui, que eu vou falar. No dia 30 de abril de 1945, quando tropas soviéticas estavam a poucos quarteirões do bunker onde havia sido escondido Adolf Hitler, chefe do regime nazista, cometeu suicídio disparando uma bala na sua têmpora direita. Ele começa já falando uma data, é um marcador atemporal. E os verbos que estão no pretérito perfeito ou no presente histórico também são marcadores de tempo. Enfim, a partir daqui no texto, os parágrafos vão relatando histórias que se seguem a partir do suicídio de Adolf Hitler. Tô bem. Oi pessoal, eu sou o Matheus e eu vou falar um pouco sobre debate regrado. Seja na família, numa roda de amigos ou em outros contextos, mas involuntariamente ou não, tentamos convencer o outro de que temos razão naquilo que falamos. Isso é o que acontece no debate, como geralmente vemos nas campanhas eleitorais. O principal objetivo do debate regrado é desenvolver a capacidade de se expressar de forma clara, organizada e coerente, sendo sua principal característica a oralidade. Há alguns princípios básicos sobre o debate democrático. No debate se expressam pontos de vista diferentes sobre determinado assunto. Logo, se julgam ideias, não pessoas. Então, não se deve levar a discussão para o lado pessoal. Todo participante tem o direito de ouvir e falar livremente. Deve-se falar somente quando for a sua vez. Tem o direito de se expressar em igualdade de condições. Ou seja, se eu der 3 minutos para o participante A falar, eu vou dar 3 minutos para o participante B falar. E todo participante tem o direito de ser respeitado ao expor seu ponto de vista. Deve-se evitar argumentos repetidos para que o debate não fique monótono. Se um participante contra-argumenta o ponto de vista de outro participante, pode-se estabelecer o direito de réplica, desde que haja um consenso entre os participantes. No âmbito escolar, o debate regrado é um gênero interessante de se fazer, principalmente quando o professor procura um tema polêmico para dividir opiniões. É importante que os alunos tenham um bom embasamento teórico, para que os argumentos sejam fortes. Na prática desse exercício, o mediador, geralmente é o professor, que separa a sala em 2 grupos em que todos devem participar. E para finalizar, é importante destacar que o debate regrado é, antes de mais nada, um exercício de cidadania, porque todos os dias nós nos deparamos com situações das quais temos que tomar uma posição. Então é interessante que o professor exercite esse tipo de gênero em sala de aula. E aí galera, beleza? Bom, antes de começar com o próximo tema, vamos pensar um pouquinho? Imagine que você quer ir ao cinema assistir um filme. Que tipo de texto argumentativo você escolheria para saber um pouco sobre ele? A. Carta argumentativa. B. Dissertação. Ou C. Resenha crítica. Bom, se você escolheu resenha crítica, você está certo. Agora, o que é resenha crítica? A resenha crítica é um texto cuja função é informar sobre um fato cultural, resumindo e avaliando um livro, filme, peça de teatro, espetáculos. Geralmente combinam 2 finalidades: informar e persuadir. É um gênero muito comum nos meios impressos de comunicação, entre jornais e revistas. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião que serve como guia para o público. A partir da leitura das resenhas, podemos escolher o que queremos ver, ouvir ou ler. Oi, gente!
exposição de tema. No entanto, estão errados. O seminário vai além da exposição de tema. O seminário é um dos componentes dos gêneros orais. Na exposição ou apresentação é apenas o começo. A primeira parte. Aí vem as dúvidas, os questionamentos. O seminário, para que ele seja bem feito, bem elaborado, ele precisa ter uma organização, uma programação. Primeiro, precisa se definir o tema e os componentes. Segundo, precisa avaliar o público-alvo para que a apresentação possa ser adaptada da melhor forma possível. Terceiro, precisa fazer uma pesquisa aprofundada sobre o tema, para que ele seja o mais bem explorado possível. E o quarto é a divisão de temas por componente, o que não significa que cada componente ele vai saber apenas a sua parte. Lógico, vai ter que dominar a sua parte, no entanto, é necessário que ele saiba o assunto como um todo. Vamos ver agora dois exemplos. Primeiro, uma forma errada de se apresentar um seminário, que os professores odeiam. Segunda, a forma certa. Vamos para a primeira. Bom, turma, a gente vai falar agora sobre o tema redes sociais. Redes sociais é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Bom, agora eu vou falar sobre as funções das redes sociais. As redes sociais. As redes sociais. Essa letra aqui não. Ai, pula. Não. Vamos supor direito a cidade? Obrigada. As redes sociais. Bem, de acordo com o que vocês falaram no seminário, seria aconselhável ou não utilizar a rede social? Uma ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada. Bom, turma, o tema que iremos falar hoje é sobre redes sociais. Acredito que vocês devem conhecer um pouco sobre o assunto. Vamos dar agora uma definição. Rede social seria uma estrutura composta por pessoas ou organizações. Agora eu vou falar sobre algumas funções das redes sociais. Como a gente sabe, a diversidade de redes sociais são muitas. Então, alguns pontos positivos das redes sociais, né? Ela diminui e traz a distância entre as pessoas. Ela não precisa você estar ao lado da pessoa para poder conversar com ela. Bem, os pontos negativos são até bem simples de se ver. Alguns casos você mesmo pode ver, praticar e não percebe que a dependência das pessoas que são dependentes. Bem, de acordo com o que vocês falaram no seminário, seria aconselhável ou não utilizar a rede social? Agora sim. Lógico que existem perigos. Existe a possibilidade de você ficar viciado, a possibilidade de mentor. Mas você fazendo uso de um modo controlado, na questão de crianças e adolescentes, mas procurar deixar criar os seus objetivos. Muito bem, grupo. O tema de hoje vai ser texto argumentativo. O texto argumentativo, ele tem como objetivo principal convencer alguém, convencer o leitor. Ele precisa ser um texto claro e também pode se tratar de qualquer tema ou qualquer assunto. Geralmente, os textos argumentativos têm uma estrutura organizada dividida em três partes. A primeira parte é a introdução, onde vai ser apresentada a ideia principal ou a tese. A introdução pode ter de 2 a 7 linhas, não precisa ser tão longa. A segunda parte é o desenvolvimento, onde você vai colocar os seus argumentos, colocar a sua opinião. E para deixar os seus argumentos mais convincentes, pode-se dizer assim, você pode utilizar exemplos, comparações, citar dados estatísticos, dados históricos, mas que fique bem claro o seu ponto de vista. E por fim, a conclusão, a terceira parte, que é onde você pode colocar uma possível solução ou uma proposta para o que foi exposto
exposto na introdução e discutido nos seus argumentos. Olá pessoal, vim falar um pouco sobre pesquisa em um âmbito escolar. A pesquisa você já conhece como algo que você vai procurar na internet, em livros, na biblioteca, para falar sobre um tema em sala de aula. O intermediador, que seria o professor, ou o tutor no caso. Bem, existem diversas formas de fazer uma boa pesquisa, como você procurar, entender como o que se trata do tema, não copiar, fazer o seu resumo próprio, para que você possa compreendê-la e transmitir assim uma forma para os seus colegas de turma. Bem, você também pode, quando for pesquisar, colocar em escrito para que possa entender, compreender e depois apresentar em sala. Bom, você também tem que, na hora de pesquisar, procurar novas fontes, não apenas em um site, procurar também em livros que tenham base no seu assunto que vai ser tratado em sala. Também redigir uma boa conclusão para que as pessoas entendam o que você está tratando na hora de pesquisar, na hora do seu trabalho. A pesquisa também ajuda você atualmente a descobrir novos mundos, como já que a escola não dá total conhecimento, você também tem que ir atrás, buscar na internet, em livros, onde você pode melhorar e melhorar sua aptidão a ler, escrever, pesquisar. É mais claro. Ai, amiga. Tá. Deve ocupar todo a folha. Você anota por quê? Outro padrão? Padrão. Tô com medo. Novos caminhos para aprendizado. Ainda mais hoje no século XX. Agora, mãe. Sério. Eu vou até passar porque não. Nele aprende sinal. Tá sinal. Ai. Vamos falar as principais finalidades. Meu amor.